Evangelho por João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 1. Nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 14. Evangelho por João, capítulo 1, o verso de número 1. Quem já encontrou, diga: eu amo Jesus. Diz-nos assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você diz amém pela palavra do Senhor. Para você ter uma compreensão mais profunda de um texto bíblico, é sempre oportuno e te ajuda nesta compreensão, ao ler um texto, fazer 3 perguntas. Quantas perguntas? 3 perguntas. A primeira pergunta é: quem escreveu? A segunda pergunta é: para quem escreveu? E a terceira pergunta é: por que escreveu? Estas 3 perguntas são norte para você entender um texto bíblico de forma mais profunda, e para você compreender o que aquele escritor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, quis dizer com o texto posto. E nós vamos iniciar por esse caminho. Primeiro, quem escreveu? Quem escreveu esse texto, inspirado pelo Espírito Santo, foi o apóstolo João. Existem duas pessoas no Novo Testamento que são figuras de grande relevância, e ambos têm o mesmo nome, João. Nós temos o João o Batista, que era primo de Jesus, que batizava as pessoas, foi quem batizou Jesus, foi quem iniciou de um jeito diferente o rito do batismo, diferente do que era feito na cultura judaica. E nós temos o João o apóstolo, aquele que foi o último a falecer, foi aquele que não morreu martirizado, foi João. Então foi João que escreveu esse texto. E para entendermos João, a gente precisa entender algumas coisas sobre ele. A primeira é que ele foi alguém que viveu intensas transformações, e ele percebeu mudanças. A primeira delas é que João inicia a sua trajetória de fé como apóstolo do João o Batista. E aí, quando João Batista sinaliza Jesus, aí então João, o discípulo, passa a seguir Jesus e procurar Jesus, e passa a andar com Jesus e ser discípulo de Jesus. Então João fez essa transição, e vejam vocês que não foi uma transição fácil, porque João o Batista tinha um perfil, tinha um tipo de mensagem, tinha uma característica ministerial, e Jesus tinha uma característica diferente de João Batista, tinha peculiaridades diferentes. A exemplo, João Batista era fixo num lugar, Jesus ia a muitos lugares. João Batista tinha sempre o mesmo discurso, era repetitivo e obviamente muito duro. Já Jesus não, ele era mais versátil nos discursos e nas mensagens, e há outras diferenças entre eles, mas João soube perceber essas diferenças e assimilar essas diferenças. É interessante também nós notarmos que quando João passa a seguir Jesus, ele tem sobre ele
uma alcunha, um apelido. Ele é chamado, junto com seu irmão Tiago, de filho do trovão. Marcos capítulo 3, versículo 13, o próprio Jesus menciona eles como filhos do trovão. Em Lucas capítulo 9, versículo 57, a Bíblia diz que após ir a uma aldeia de samaritanos, João e Tiago não foram bem recebidos, voltaram a Jesus e disseram a Jesus que permitisse a eles, que eles pudessem orar contra aquela aldeia que não os recebeu, para que Deus mandasse fogo e destruísse toda a aldeia. Então a gente percebe que o caráter, o jeito e a personalidade de João era extremamente explosiva. João era um homem muito sanguíneo, a gente sempre exalta isso em Pedro, mas João ia mais ou menos na mesma toada. Era alguém explosivo, era alguém sanguíneo, era alguém difícil de lidar, era alguém que queria resolver tudo no braço. Mas o curioso é perceber que esse João que começa explosivo, querendo mandar fogo em uma cidade para matar várias pessoas, esse João que começa pavio curto, termina na sua epístola escrevendo assim no capítulo 4 da primeira epístola dele, no versículo 5, que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse mesmo João que começa querendo mandar fogo e destruir, termina dizendo assim: filhinhos, todas estas coisas vos escrevo, para que vocês não pequem. Todavia, se alguém pecar, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então isso me abre um parêntese e me faz perceber que não existe pessoa que tenha característica difícil, personalidade dura, gênio complicado, que Jesus não possa transformar. A boa notícia essa noite é que se você está orando por alguém que é difícil, se você está orando por alguém que é complicado, ou se você mesmo percebe em você traços difíceis, é só se render a Jesus que Ele vai fazer a obra, porque Ele pode fazer. Então Jesus transformou João. Esse é um dado importante sobre João, que escreveu esse texto. João viveu muitas transformações com Jesus, viveu muitas experiências com Jesus, e mais à frente foi chamado para ser um dos apóstolos. Então a primeira pergunta está respondida: quem escreveu? Foi o apóstolo João. A segunda pergunta que a gente tem que responder é: para quem escreveu? João escreveu o Evangelho por João para a igreja primitiva. Preste bem atenção nisso. João escreveu este Evangelho para a igreja primitiva. Então a segunda pergunta está respondida: para quem escreveu? Para a igreja primitiva. É importante você saber também que João foi o terceiro maior escritor do Novo Testamento. Quem mais escreveu no Novo Testamento, deixou registros, foi Paulo, com as epístolas. Depois de Paulo nós temos o doutor Lucas, que escreveu o Evangelho, que leva o seu nome, Atos dos Apóstolos, que são 2 livros extensos. E o terceiro que mais escreveu foi o apóstolo João. E ele nos deixou de registro, inspirado pelo Espírito Santo, o Evangelho, que leva o seu nome, 3 epístolas e o livro do Apocalipse. Preste bem atenção nisso. João escreveu as epístolas para a igreja nascente, João escreveu o Evangelho para a igreja militante, e João escreveu o livro do Apocalipse para a igreja triunfante do arrebatamento. Então João deixou muitos registros. Essa pergunta está respondida: para quem escreveu? Para a igreja. E a terceira pergunta que a gente deve fazer para entender um texto, e eu estou sendo pedagógico de propósito, é: por que escreveu? Por que João escreveu o livro do Apocalipse? Por que a necessidade dessa escrita? Por que a necessidade desse evangelho? É porque naquele tempo penetrava na igreja primitiva muitas filosofias do pensamento grego. Os irmãos sabem que Roma já estava dominando tudo, e o pensamento grego, mesmo após a ascensão do Império Romano, permaneceu. E aí o pensamento grego tinha filosofias que estavam penetrando a igreja, e estava contaminando o pensamento que eles tinham a respeito da divindade. E havia uma seita que estava nascendo na igreja chamada docetismo, que pensava Jesus a partir de pressupostos da fé, a partir de pressupostos da filosofia grega. Um deles, o dualismo. O dualismo dizia, na filosofia grega, que a carne é má e o espírito é bom. E esse pensamento foi entrando na igreja, e por causa desse pensamento, eles começaram a deduzir que Jesus não poderia ter vindo em carne, porque a carne era má e o espírito bom. Então provavelmente Jesus tinha vindo apenas como um espírito evoluído, como um espírito apenas. Então, para comprovar que Jesus veio em carne,
ele escreve esse evangelho. Para combater pensamentos tortos a respeito de Jesus, ele escreve esse evangelho. Para defender a fé genuína, ele escreve esse evangelho. Por isso que é logo nos primeiros versículos que ele inicia dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, cheio de luz, de graça e de verdade. Então João escreve esse evangelho para combater uma seita e para definir de forma clara a igreja quem era Jesus Cristo. Ele escreve nessa intenção de definir, de demonstrar quem era Jesus. É por isso que a gente percebe uma diferença entre o evangelho por João e os outros 3 evangelhos, que são evangelhos sinóticos. Todos os outros 3 evangelhos, na verdade Mateus e Lucas, seguem o evangelho por Marcos. E há um interesse dos 3, Mateus, Marcos e Lucas, de mostrar o que Jesus fazia. É por isso que a gente percebe nos evangelhos o tempo todo Jesus fazendo milagre, o tempo todo ele fazendo alguma coisa. Já João não tem esse interesse de mostrar o que Jesus fazia. João tem o interesse de mostrar quem Jesus é. Aleluia! O verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e no princípio todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, nessa intenção de mostrar quem Jesus é, João se vale de 2 artifícios. O primeiro é de chamar os milagres de sinais. Por isso que João sinaliza apenas 7 sinais, porque 7 simbolizavam um número de perfeição. Então ele descreve 7 sinais que Jesus faz, e são eles: a transformação da água em vinho, a cura do filho de um oficial, o paralítico no tanque de Betesda, que recebe de Jesus a seguinte frase: levanta, toma a tua cama e anda. Nós temos após isso a multiplicação de pão e peixe, depois Jesus andando sobre as águas, depois Jesus olhando um homem que era cego de nascença e curando um cego de nascença, e por fim o milagre mais exitoso de todos, que foi o da ressurreição de Lázaro, quando Jesus disse assim: tirai a pedra, e quando tiraram a pedra, ele gritou: Lázaro, vem para fora. E na mesma hora Lázaro ressuscitou. E eu abro um parêntese para te dizer que é noite de ressurreição aqui, aleluia. Então João trabalha sinalizando os sinais e dizendo que os milagres são sinais que simbolizam e que sinalizam a divindade de Cristo, a messianidade de Cristo. E depois ele trabalha com a afirmação de eu sou, de modo que aqui no evangelho por João nós temos 7 afirmações de Jesus dizendo eu sou. Ele começa dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Depois ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Depois ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagens. Depois ele diz: eu sou a água da vida, quem vem a mim e bebe nunca mais terá sede. Depois ele diz: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Depois ele diz: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Depois ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá. Aleluia! De modo que João está sinalizando quem Jesus é. Agora que está respondido quem Jesus é, agora que está respondido para você essas 3 perguntas, a gente entende o texto. E é rápida a aplicação que eu vou fazer para nós finalizarmos e orarmos e iniciarmos o nosso momento de ceia. Agora que você entendeu isso, nós temos aqui 3 afirmações a respeito de Jesus que são um presente para nós. A primeira é quando João inicia dizendo assim: no princípio era o verbo. É curioso percebermos como João inicia de um jeito diferente esse evangelho. Preste bem atenção nisso, porque João não inicia como Mateus inicia o dele. João não tem a preocupação que, por exemplo, Lucas tem, de tentar registrar uma genealogia humana e de vir trazendo e dizendo: Jesus era filho de fulano, filho de Beltrano, filho de Ciclano, filho de sei mais quem. E tanto no evangelho por Mateus como o evangelho por Lucas, nós temos 2 genealogias extremamente extensas do Senhor Jesus. Só que quando a gente olha para o evangelho por João, nós percebemos que João não tem essa preocupação de dar uma genealogia mais extensa. Ele vai tratar Jesus de um jeito diferente, e eu gosto muito disso, porque ele não vai na genealogia humana de Jesus, na tentativa de provar que Jesus era filho de Davi. Ele vai na genealogia espiritual de Jesus, para demonstrar que Jesus é Deus desde a eternidade. E de onde vem essa visão tão diferente, tão especial que João tem de Jesus? Isso aqui também é importante nós percebermos. Isso vem da comunhão e da intimidade profunda que João tinha com Jesus. Você precisa entender que quando João fala de si mesmo nesse evangelho, ele se trata da seguinte forma: aquele a quem Jesus amava. Aquele a quem? Me ajuda aí, aquele a quem? Mais uma vez, aquele a quem?
Então, quando ele vai falar de si, ele não vai dizer aquele a quem Jesus mais amava, porque ele estaria depreciando o amor de Jesus por outros. Ele não vai dizer de si o discípulo principal. Ele não vai dizer de si aquele que era o melhor dos discípulos. Ele não vai dizer de si aquele que era o mais inteligente dos discípulos. Ele não vai dizer de si aquele que era o mais poderoso dos discípulos. Ele não vai dizer de si aquele que era o melhor dos discípulos. Não, ele vai entender e ele vai descrever a si mesmo da seguinte forma: aquele a quem Jesus amava. Porque na presença de Jesus, irmãos, todos os nossos outros atributos caem por terra. O importante é percebermos que Ele nos ama. Você pode me ajudar a pregar e dizer para quem está ao seu lado: você é amado. Diga para essa pessoa: você é amado. Se tem uma coisa que o amor de Jesus pode fazer por nós, é nos curar a nossa alma. Não interessa se alguém não te amou na medida que você merecia, não interessa os traumas e dores que você já viveu. Quando você entra na presença de Jesus e você entende o que João entendeu, isso é libertador e transformador. Você é amado, aquele a quem Jesus ama. E esse amor, se for para aplaudir Jesus, aplaude com força. E esse amor proporcionou a João um lugar de intimidade diferenciado. É por isso que ele escreve de um jeito diferenciado. Porque uma coisa é alguém que te conhece apenas de rede social escrever um livro sobre a sua vida. Uma coisa é alguém que te conhece apenas do banco da igreja escrever um livro sobre a sua vida. E outra coisa totalmente diferente é alguém que dorme e acorda com você por pelo menos uns 3 anos e escrever um livro sobre você. Por que João escreve de um jeito tão diferente? Porque ele escreve de um lugar de intimidade, de comunhão com Jesus. Por exemplo, para você entender, se o pastor Davi, que é um grande homem de Deus, fosse escrever um livro sobre a minha vida, ele teria alguns detalhes para dar. Se quem me conhece pelas redes sociais apenas, e me vê apenas aqui na igreja pregando, escrevesse um livro sobre a minha vida, daria menos detalhes que ele, porque ele tem convivido mais comigo. Agora, se a minha esposa, essa linda serva de Deus, eu sempre digo que se a minha vida fosse um filme, ela seria o efeito especial. Se a minha vida fosse um deserto, ela seria o oásis. Tem que investir, né, irmãos? Aleluia. Então, se a minha esposa resolvesse escrever um livro sobre a minha história, pastores, sobre a minha vida, com certeza ela ia dar detalhes que mais ninguém conheceria. Porque ela ia saber meus gostos, ela ia saber o que eu gosto, o que eu não gosto, as minhas qualidades, os meus defeitos. João tem tanta intimidade com Jesus, ele é o discípulo mais amado, é o mais próximo, ele é muito amado e ele é o mais próximo. E é desse lugar de intimidade com Jesus que ele escreve o Evangelho. É por isso que você pode perceber nos outros evangelhos não há diálogos diretos como há no Evangelho por João. Você não vê o diálogo de Jesus com a samaritana nos outros evangelhos. Você não vê o diálogo de Jesus com Nicodemos nos outros evangelhos. Você não vê alguns diálogos que Jesus teve nos outros evangelhos. Por quê? Porque muito provavelmente, por Jesus ter tido esses diálogos em solidão com as pessoas, João ouviu do próprio Jesus a conversa que Jesus estava conversando. É por isso que ele escreve esse evangelho e ele escreve esse livro num tom tão diferente, de tanta profundidade, de tanta comunhão. É por isso que ele dá detalhes que só ele dá. É por isso que ele entra numa profundidade tão grande. E eu penso que essa é a maior necessidade da igreja no tempo atual. A nossa maior necessidade não é de mais métodos para crescimento. Nós temos alguns que são valiosos e a gente usa, são importantes. Mas a maior necessidade que o cristão tem nos dias atuais, na minha opinião, e eu penso biblicamente assim, é intimidade e conhecimento de Jesus Cristo. Irmão, quanto mais andar com Jesus, quanto mais intimidade você tiver com Jesus, mais você vai ter para falar dele. Quanto mais intimidade você tiver com Jesus, com mais propriedade você vai falar de Jesus. Quanto mais intimidade você tiver com Jesus, mais coisas você vai ter para falar dele. Eu vou te dizer mais, quando você começa a andar muito com uma pessoa, você começa a ficar parecido com essa pessoa. E eu recebo uma graça para dizer que vai chegar um tempo aqui na Devec Recreio, já chegou esse tempo, que alguém vai olhar para a tua vida e vai dizer: você parece com Jesus. Eu vejo Jesus nas tuas atitudes, eu vejo Jesus nas tuas palavras. Que a gente aprenda a focar nisso, intimidade, comunhão com Ele. É isso que a gente precisa. Então, para falar de Jesus seria bom se você tivesse um curso teológico. Para falar de Jesus seria bom se você fosse profundo nas escrituras. Para falar de Jesus seria bom se você conhecesse a Bíblia de capa a capa. Mas se você não tivesse recurso disponível ainda, se você tiver intimidade com Ele, já é suficiente. Vão ver Jesus na sua vida. De modo que João escreve desse lugar de intimidade.
E aí ele dá detalhes, e ele inicia o evangelho trazendo essa genealogia espiritual. E dizendo, no princípio era o verbo, é a primeira afirmação sobre Jesus. Repete comigo, no princípio. Na toda a igreja, no princípio. Era o verbo. De acordo com a língua portuguesa, essa palavra está escrita, não vou para o original, mas no próprio português está o que nos ensina nessa primeira afirmação sobre Jesus. No princípio era o verbo. Essa frase está no pretérito imperfeito do indicativo. Repete comigo, pretérito imperfeito do indicativo. Eu não sou professor de português, mas eu tenho alguns amigos que são e me ajudaram na hora de fazer essa mensagem. E por que isso aqui é importante? Porque o pretérito imperfeito do indicativo sinaliza algo que foi, mas não está concluído, continua sendo. E eu não sei se você entende isso, eu vi um glória só aqui no canto. Isso significa que é algo que foi, mas não está concluído, continua sendo. Então essa primeira afirmação de João tem 2 pontos que a gente precisa perceber. Jesus era o verbo, Jesus é o verbo e continua sendo o verbo. Irmão, eu vou repetir para você tomar posse disso e internalizar isso. Jesus era o verbo, é o verbo e continua sendo o verbo. Você se lembra da afirmação da Epístola aos Hebreus? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus não sofre de dupla personalidade. Jesus não te amava ontem, hoje começa a te odiar. Jesus não é variável. Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será eternamente. Ele te amou ontem, te ama hoje, a despeito de você, e vai continuar te amando. O mesmo Jesus que fez promessas é poderoso para continuar prometendo e cumprindo na sua vida. A primeira coisa que você precisa perceber é isso. Uma das piores coisas no relacionamento que você tem com alguém é quando esse alguém é muito variável. Porque relacionamento ele tem que ser construído em cima de bases sólidas. Quando você constrói um relacionamento com gente que é muito variável, que sofre de dupla personalidade, uma hora a pessoa te ama, outra hora te odeia, uma hora quer te abraçar, outra hora quer te dar uma rasteira, uma hora tem algo bom para te dizer, outra hora tem algo extremamente ruim para te dizer, uma hora quer te levantar, outra hora quer te puxar para baixo. É muito complicado, mas no evangelho você não sofre disso quando se relaciona com Jesus. Irmão, isso é maravilhoso. Por quê? Porque um dos motivos que faz alguém mudar com a gente precisa ser honesto nisso, é quando a gente muda com esse alguém. Só que Jesus não é assim. Mesmo você mudando com Ele, Ele continua sendo o mesmo com você. Eu vou mais uma vez, mesmo quando você muda, você falha, você erra, Ele diz, eu estou aqui para te lavar, para te ajudar a recomeçar. Ele continua sendo o mesmo, apesar das tuas mudanças e variações. Então essa primeira afirmação tem esse ponto. A segunda coisa ainda nessa primeira afirmação que a gente precisa entender, é que ele está traçando aqui a imutabilidade de Cristo, que eu já citei, e também a eternidade de Cristo. Você precisa entender que quando João diz no princípio era o verbo, ele está falando a respeito da eternidade. Antes de existir tempo, no princípio já existia o verbo, aleluia. É por isso que em Isaías capítulo 9, versículo 6 diz assim, porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus é Pai da eternidade. O conceito judaico de Pai da eternidade é o de alguém que embala a eternidade como uma criança no colo. Por que isso é importante para mim e para você? É importante para nós entendermos isso, porque nós, seres humanos normais, estamos debaixo do tempo e estamos sujeitos ao tempo. Eu estou pregando aqui e eu já estou pregando há mais ou menos 20 minutos para você. Eu já caminho para encerrar a mensagem, eu não vou te cansar nessa noite. Eu estou pregando Bíblia, eu estou pregando o Evangelho para você, eu estou falando de Jesus, mas o tempo não está nem aí para mim. Ontem eu cheguei em casa um pouco mais tarde, foi uma experiência não muito agradável, ainda fui tomar café e ler Bíblia, para poder ministrar para você aqui nessa manhã. Acabou que eu fui dormir extremamente tarde, eu tinha um compromisso pela manhã, e eu infelizmente não pude ir. Está aqui o pastor Lobo Júnior, que é prova disso, por causa disso. O tempo não me espera, ele não está nem aí se eu estava lendo Bíblia, não está nem aí se eu estou pregando Bíblia, não está nem aí se eu estou fazendo algo bom. O tempo
tempo passa, o tempo não para. Mas o que você precisa entender sobre Jesus é que ele é eterno, portanto ele é imutável e portanto ele tem o controle do tempo nas mãos. Jesus não é como eu e como você que está debaixo do tempo. Jesus está acima do tempo. Isso significa que você está sujeito ao tempo, mas ele é o sujeitador do tempo. Então ele tem um tempo para mudar a tua vida, para mudar o teu cativeiro e para abençoar você. Para você o tempo passa, para ele não, porque ele tem o controle do tempo nas mãos. A segunda afirmação que a gente tem aqui sobre Jesus: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Essa afirmação nos remete a algo muito importante. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Isso nos remete ao entendimento de que o verbo, que é Jesus, estava na criação de todas as coisas, e estava criando todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 1, 16 e 17 diz assim: tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. De modo que em Gênesis 1, quando a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, nós percebemos ali: no princípio criou Deus os céus e a terra, é a mesma coisa de que João está se referindo. Então naquele princípio que criou Deus os céus e a terra, nesse criou Deus estava Jesus, assim como estava o Espírito Santo, a Trindade estava criando. Depois no versículo de número 26 do capítulo 1, Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse façamos é no plural, porque ele estava presente a Trindade, o verbo estava ali. E por que isso é importante para nós entendermos? E no que isso nos edifica essa noite? Nos edifica a perceber que com relação à criação, Jesus tem algumas coisas. A primeira é que ele é criador da criação. Quando Deus dizia haja, era a palavra encarnada, o Logos, que fazia tudo existir. Isso é uma boa notícia para nós que cremos em Deus, que temos fé, porque nós não somos frutos de uma explosão do acaso. Eu não sou descendente genético de um macaco, depois de uma ameba, depois de um ser inanimado. Eu não sei se você crê assim, mas deveria crer se não cresce. Eu fui criado por Deus e você também. O mundo não é uma explosão do acaso, foi arquitetado por Deus. Ele é o criador da criação. Você precisa entender isso. Ele é o criador da criação. A segunda coisa sobre Jesus que você precisa entender nessa segunda afirmação é que além de criador da criação, Jesus é mantenedor da criação. Eu vou mais uma vez: Jesus é mantenedor da criação. A epístola aos Hebreus, no capítulo 1, no verso 3, diz assim: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia! Isso é maravilhoso, irmãos. Você já parou para pensar na complexidade que é o universo? Todas as estrelas do nosso sistema solar. Há um tempo atrás eu li uma matéria num site que já foi revista, chamado Hype Science, que dizia que se a Terra estivesse a alguns quilômetros, a 1 ou 5 quilômetros a mais perto do Sol, a temperatura na Terra seria extremamente elevada e não seria propícia à vida na Terra. Você já parou para perceber como é complexo tudo? E os astrólogos dizem que a Terra tem algumas proteções que eles julgam naturais, mas que você vai entender que não são. Por exemplo, a Terra tem Saturno, que é um planeta extremamente grande no nosso sistema solar, e quando os asteroides vêm, colidem com Saturno, ele absorve. Preste atenção nisso. Depois de Saturno a gente tem a Lua. Você já teve o prazer, com certeza, de ver a Lua? Ela tem muitas crateras. A Lua é uma proteção natural à Terra. Deus colocou ali para proteger a Terra e também para regular os ciclos da vida na Terra. Sabe, irmão, é tudo tão perfeito, é tudo tão alinhado, que não dá para imaginar que isso foi de uma explosão. Tudo foi feito de forma tão perfeita, alinhada, e o detalhe, é sustentado assim. Aleluia! Sabe o que eu percebo com isso? E o que eu aprendo com isso? É que se Jeová, se Jesus, que é o verbo, sustenta toda a criação, ele também é poderoso para sustentar a minha vida e a tua. Mereci um glória a Deus, mas empolgado da sua parte. Jesus é poderoso para sustentar a sua vida. Levanta a tua mão, porque não tem pandemia, problema. Eu vim aqui como boca de Deus te dizer: fica tranquilo, porque quem sustenta a tua vida é Jesus. É Ele que sustenta pela força da sua palavra.
Ele é sustentador da criação. E nós temos a terceira afirmação, e aqui eu já caminho para encerrar. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Me ajuda aí, o verbo era Deus. O verbo era Deus. João está afirmando aqui a divindade de Cristo. João capítulo 8, versículo 58, é um episódio interessante. Jesus está no templo debatendo com os judeus religiosos, e eles começam a debater com Jesus, e é para esses religiosos, preste atenção aqui em mim, para você não perder o fio da meada, é para esses religiosos que Jesus vai dizendo assim: conhecereis a verdade vos libertará. Aí eles começam a dizer: mas como assim a verdade vos libertará? Nós somos filhos de Abraão, não servimos a ninguém. Aí Jesus: não, se pelo Filho vos libertardes, verdadeiramente sereis livres. Aí ele vai dialogando e dizendo: não, nós somos filhos de Abraão. E eles vão argumentando, dizendo que Jesus está errado. Aí Jesus solta uma frase célebre em João 8,58. Ele abre a boca, pastor Davi, enche o pulmão de ar e diz: vocês não entendem nada sobre Abraão. Verdadeiramente, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Quando ele solta o brado eu sou, os judeus entram em desespero e dizem: o senhor está doido? O senhor não tem 50 anos, como é que antes de Abraão existisse o senhor já era? É porque Jesus estava falando ali do seu atributo divino, glória a Deus. Jesus é Deus. Eu caminho para encerrar essa mensagem te dizendo uma coisa: nós vivemos dias onde as pessoas estão percebendo quão maravilhoso Jesus é, e diga glória a Deus por isso. Todo mundo que tem qualquer proximidade a mais com a Bíblia, especialmente com os 4 evangelhos, qualquer pessoa que começa a ler Mateus, Marcos, Lucas, João, começa a se encantar com Jesus. Sabe, muita gente, irmão, que gosta de Jesus, que percebe as qualidades, só que infelizmente essas pessoas não têm a sua percepção no espírito aberta completamente. E aí Jesus é um ser tão divino, e tem um teólogo inglês que tem uma frase que eu acho maravilhosa, a W. Pink, diz assim: Jesus é um ser tão incrível, que se ele não tivesse existido, não poderia ter sido inventado. E Jesus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que as pessoas agora querem um Jesus para chamar de seu. É por isso que elas estão criando projeções de Jesus, de acordo com os seus pensamentos e seus desejos, não de acordo com a palavra de Deus. É por isso que nesses dias tem surgido aí um Jesus esquerdista, um Jesus revolucionário, um Jesus talibã, preste atenção, já surgiu um Jesus refugiado, tem também um Jesus moralista, da galera que é farisaica, tem também, mas o que eu quero te dizer, é que o próprio Jesus acerca dele disse assim: quem crê em mim, não é como imagina, quem crê em mim, não é como pensa, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior, é como diz a Escritura. Então a gente tem que ter um entendimento de Jesus. Se for para aplaudir a ele, eu vou falar mais uma vez, vai com vontade. A gente tem que ter um entendimento bíblico de Jesus. E eu quero te dizer essa noite, que Jesus não era um revolucionário. Não diminua ele. Não dá para encaixar Jesus em nenhum campo ideológico, político. Até porque ideologias políticas trabalham com o fruto do problema, o fruto do pecado, a miséria, a mazela, essa coisa toda. O Evangelho é o único que trata a raiz do problema, o pecado. Jesus não era um revolucionário. Jesus também não era um cara legal. A história tem muitos caras legais. Você olha para a história e você vê o Gandhi, talvez a gente pode classificar ele como um cara legal. Ele pacificou a Índia através do método da não violência. Um cara legal. Um cara legal que eu gosto muito na história, Martin Luther King. Diga aleluia pela vida dele. Foi um servo de Deus, um pastor batista, mas conseguiu pacificar os Estados Unidos e resolveu uma parte das questões naquele país de um jeito bíblico, sereno, apenas na força da palavra e do discurso. I have a dream. Ele foi um cara legal. Só que quando a gente olha para Jesus, não dá para enquadrar ele na classificação um cara legal. Porque um cara legal não diz o que ele disse. Um cara legal não diz: eu e o Pai somos um. Um cara legal não diz: eu vim ao mundo para ser crucificado, ser morto, mas ninguém toma a minha vida, eu voluntariamente a dou e no terceiro dia eu volto a tomar. Aleluia. Um cara legal não diz: eu sou
pensou com tanta veemência, com tanta força como ele. Um cara legal não ressuscita espontaneamente ao terceiro dia. Eu vim dizer que Jesus não era o cara legal, ele era e é o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, aquele em quem nós temos vida. Você pode levantar as duas mãos e ficar de pé adorando a Jesus, o Verbo que se fez carne.